por mim. Há tanto tempo te pedi uma pessoa, alguém que me amasse e cuidasse de mim. E olha a bênção que o Senhor me preparou, algo muito além do que eu te pedi. Eu sei que o Senhor tem sempre o melhor, quando oramos e pedimos esperando em ti. De olhos fechados me lembro do dia que o meu coração se encheu de alegria, quando me deparei com o escolhido, meu grande amor. Não foi por acaso, foi o teu cuidado. Obrigado, Senhor. Hoje é real aquele sonho meu. Hoje sou feliz e te agradeço, Deus, por ter encontrado alguém que me faz bem, e pelo teu cuidado que nos mantém. Valeu a pena cada oração que fez, do teu amor divino, som eterno aprendiz. Agora finaliza minha oração, mais uma vez obrigado por cuidar do meu coração. Hoje é eu aquele sonho meu. Aleluia. Glória a Deus. Estamos aqui obedecendo um chamado do Senhor, falar um pouquinho sobre a decisão da aliança. Eu e o pastor, nós temos sido sempre provados nisso. A decisão da aliança. Quando duas pessoas diferentes se encontram, se apaixonam e decidem amar, elas se casam, e aí quando elas vão para o mesmo teto, aí começa a conhecer, e começam os conflitos, e começa também a alegria, e aí um vai olhando para o outro, mas você não me falou isso aí. E a gente vai descobrindo muitas coisas na convivência. A gente vai descobrindo um ao outro. E posso dizer uma coisa? Vocês vão viver 50 anos juntos e 50 anos vão continuar se conhecendo. A decisão de amar, ela precisa superar os desafios da convivência. A decisão de amar, ela precisa olhar para a palavra de Deus e entender uma aliança que primeiro Ele fez conosco. Uma aliança que Ele fez diante do seu povo, e Ele nunca se esqueceu dessa aliança. Quando a gente decide por uma aliança, nós precisamos olhar para isso e ser como Deus é. Não desistir da aliança. Então a gente vai no dia a dia vendo e aprendendo. Eu e o pastor, nos nossos desafios, em que um vai aprendendo sobre o outro, a conhecer, a respeitar o limite do outro, entender o outro, ir junto um com o outro e não ir sozinho. Aqui ele é mais acelerado, 220. Esses dias a gente estava no mercado e tal, e aí comprando algumas coisas. Eu peguei uma coisa lá, coloquei no carrinho. Ele, e aquela lá? Não, vamos pegar essa aqui mesmo e vamos embora. Ele, nossa, você me apressando? O que está acontecendo? E aí a gente vê que essa diferença que nós temos, nós aprendemos a conviver com ela. E o casal, ele precisa aprender a conviver com as suas diferenças. Ele precisa ter maturidade para lidar com o outro diferente dele. E essa maturidade é o que faz
um relacionamento ser firmado em Deus, porque os dois vão amadurecendo juntos. Eu e o pastor, nós amadurecemos muito, mas nós precisamos amadurecer nas duras penas, passando muitos desafios. E aí até que um dia, nós dois, mesmo depois de termos feito aliança, sentamos e conversamos sobre a nossa aliança e falamos um para o outro: nós vamos insistir nessa aliança, nós não vamos desistir dessa aliança. E quando nós chegamos nesse momento em que nós somos confrontados pelo Senhor para decidir realmente sobre essa aliança, onde muitas coisas da parte dele me feriram, muitas coisas da minha parte feriram a ele. E aí nós, nesse momento, nesse dia, nós selamos diante do Senhor nosso relacionamento no altar de Deus, entregando a Ele o controle de tudo. E nós, a partir daí, fomos vivendo tempos diferentes, momentos diferentes, aprendendo o que é decidir pela aliança. Decidir pela aliança não é quando está tudo bem, não é quando um concorda com o outro. Isso aí é fácil, né? Gostoso, né? Na hora que está tudo bem, beijinho daqui, beijinho dali, esquenta o pé, esquenta a mão, aí tá delícia. E a gente até brinca um com o outro: você vai me amar, mesmo você vai ficar lá, não tem outra saída, você vai me amar, você vai ficar. A palavra de Deus, ela fala para nós que Deus, ele criou o homem e a mulher. E ele acrescenta que não é bom que o homem esteja só. E quando Deus, ele criou a mulher, ele apresentou a Adão e ele disse: essa sim é carne da minha carne, osso dos meus ossos. E aí ele fala: o pai deixará, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. E eles vão constituir família. É um princípio, a gente vê isso aqui. O homem, né, deixará a casa do pai e da mãe, ambos serão uma só carne. Depois a gente vê Deus dando um comando para Abraão: sai da tua terra, da casa do teu pai, da tua parentela, para onde eu vou te mostrar. Ele está dizendo que o homem, quando ele se une, ele vai constituir família. Isso precisa ser entre o homem e a mulher. Ambos serão uma só carne. Não existe nenhuma interferência, nem do pai, nem da mãe, nem do tio, nem da tia, nem dos filhos. Ambos são um só. Esse é o princípio de Deus. Então, nesse momento que nós vamos falar sobre aliança, sobre decidir sobre aliança, que o Senhor venha usar a vida do nosso pastor Jota, e que tudo que nós venhamos a ouvir aqui seja um comando de Deus para nós como casal. Todos nós aqui, todos que nos ouvem na live, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pega na mão da sua esposa, quem está sozinho aí hoje, pega na sua própria mão, faz um carinho. Imagina que é a mão da esposa. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui hoje, meu Deus, para agradecer a Ti, para ouvir de Ti,
para que o Senhor nos ensine, Pai, a sermos casais que não desistem da aliança. Casais, meu Pai, que coloca, meu Pai, no altar a aliança que foi feita primeiro com o Senhor, meu Deus. Firma os nossos passos, nos fortalece, nos conduza, Pai. Abra o nosso entendimento, traga suavidade, clareza, meu Pai. Traga, meu Pai, sabedoria, entendimento, intrepidez. Traga, meu Pai, aquilo que nós necessitamos para entender um ao outro. Tira as escamas dos olhos, meu Pai. Toda voz contrária, toda divergência de opinião, tudo aquilo, meu Pai, que vem para causar discórdia, seja anulado em nome do Senhor Jesus. Que toda palavra que for distorcida, meu Pai, pelas obras do maligno, seja tirada do meio do seu povo, meu Pai. E que os ouvidos do seu povo, que os olhos do seu povo, meu Pai, desses casais, Senhor, venha a ser olhos espirituais, que enxergam, meu Pai, a tua verdade, que enxergam o teu agir, meu Pai, e consegue também, meu Pai, com unidade com seu cônjuge, meu Pai, dissipar toda seta, todo dardo do maligno que vem tentar inflamar a relação. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece no Senhor e nos revela as tuas maravilhas, meu Pai, e a tua sabedoria e a tua inteligência, e nos conduza dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Graça e paz, queridos. Amém. Eu me preparava para esse momento hoje, e eu comecei a buscar na minha memória tudo que nós falamos durante a escola de casais que nós tivemos aqui. Nós começamos falando naquele período das 5 linguagens do amor. E eu me lembro que, falando sobre as 5 linguagens, eu me lembro os olhares que eram trocados entre os casais naquele dia, né? Porque quando a gente falava, por exemplo, de tempo de qualidade, né? A gente via alguns olhares. Quando a gente falava sobre a troca, a própria experiência, a convivência, os traumas, o histórico cultural que cada um dos cônjuges traz para dentro do casamento, eu fui buscando essas informações, porque eu queria lembrar de qual era a emoção daquele dia, né? O que eu estava sentindo naquele dia, para que a gente pudesse estar naquele calor, naquela energia ali. E a nossa oração e a nossa expectativa era na verdade, de que os casais vivam isso. Busque na sua memória coisas que devolvam para o teu casamento, para o teu relacionamento, o calor do primeiro encontro, a emoção do primeiro encontro, o sentimento do primeiro encontro, do primeiro momento. Nós pedimos a Deus uma orientação do tema quando a gente decidiu fazer essa reunião novamente, e agora num espaçamento de tempo um pouco maior, até para que a gente possa desfrutar mais do conteúdo que a gente, né, vai aplicar aqui. E aí, trazendo a necessidade do encontro e juntando isso com a vontade de Deus para o ano de 2022, que é o ano de decisão, o ano da decisão.
Então o Senhor colocou no nosso coração esse tema. A aliança é uma decisão. Existe muita diferença entre a aliança de um casamento, ou melhor dizendo, existe diferença entre a aliança propriamente dita, seja ela no casamento ou qualquer outro tipo de aliança, e uma parceria, um contrato, uma sociedade. Existem diferenças. Algumas coisas se assemelham, mas existem algumas diferenças, e são essas diferenças que eu gostaria de compartilhar com você hoje, para que você saísse daqui com essa reflexão na sua memória, mas que você pudesse usar essa reflexão no seu dia a dia. O texto que a pastora menciona aqui na abertura de Gênesis, quando Deus fala, olha, o homem vai se apartar do teu pai e da tua mãe, vai se unir à sua esposa, e ambos serão uma só carne. E aí a gente fica pensando assim, puxa vida, né? Que matemática é essa de Deus, onde 1 mais 1 é 1? Não é 1 mais 1 é 2, como é a matemática comum que a gente conhece. Tem até um videozinho que eu vi outro dia, de um rapaz comediante reclamando, né? Que era fácil a matemática de antigamente, né? 2 mais 2 era 4, 4 mais 4 era 8, e aí alguém inventou a matemática das letras, né? E aí ele fala que A mais B dá X e ele não sabe como. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo exatamente isso. Como é possível 1 mais 1, que na nossa cabeça imediatamente a gente já raciocina, são 2, mas a Bíblia diz não, você com a sua esposa será 1. E aí eu fiquei pensando comigo, nossa, tem uma responsabilidade muito grande aqui. Muito grande aqui. Minha classificação profissional, ela tá tida lá como microempresário, né? E quando a gente olha, por exemplo, para um contrato de uma sociedade, o contrato estabelece, por exemplo, quanto cada um tem de direito naquela sociedade. O contrato ele diz quanto cada um manda naquela sociedade. O contrato ele diz quanto cada um ganha naquela sociedade. O contrato ele diz, se houver uma ruptura, quem vai ficar com o quê naquela sociedade. O contrato estabelece inclusive até com relação ao nome da empresa, né? Do negócio. Quem vai poder levar o nome adiante e quem não vai poder levar o nome adiante. E aí a gente pensa assim, pô, pastor, mas isso daí é igualzinho o casamento. Porque quando a gente casa, a gente vai lá no cartório assinar a certidão, vai casar no cartório, e existem diversos regimes de casamento, né? Tem o regime com separação total de bens, tem o regime com separação parcial de bens, tem o regime da junção total de bens, da junção parcial de bens. Tem vários regimes no cartório. Mas o cartório, queridos, o casamento no cartório, no civil, nada mais é do que uma validação diante dos homens de algo que já está estabelecido diante de Deus. Porque o mundo não reconhece o casamento como nós reconhecemos. O mundo não vê o casamento como nós vemos. Nós olhamos para o casamento pela ótica bíblica. E a Bíblia, ela não dá limitação à responsabilidade do homem ou da mulher dentro do casamento. Percebe isso? Você não tem uma responsabilidade limitada dentro do casamento. No contrato, sim. Numa sociedade, sim. Se a sua parte é 50%, você só tem 50%. A sua responsabilidade com aquela empresa, com aquela sociedade,
é de 50% segundo o contrato. Ou vai ser de acordo com o percentual que ficar estabelecido entre você e o seu sócio, ou você e os seus sócios, né? Se você é um microempreendedor individual, você tem ali um certificado, eu esqueci o nome lá, que é o CCMEI, né? Que é um certificado de microempresa individual. E esse certificado, ele também coloca algumas limitações entre você e o Estado, você e o governo. Como que você tem que se comportar enquanto pessoa jurídica, né? O casamento não funciona assim. O casamento, na ótica da Bíblia, ele nos dá uma responsabilidade, agora você vai se assustar, uma responsabilidade ilimitada. Não tem teto a sua responsabilidade. A sua responsabilidade, ela não vai só até um determinado ponto. A sua responsabilidade, ela passa disso, ela vai ao infinito. É responsabilidade para todo sempre. Para todo sempre. O livro de Malaquias, no capítulo 2, no versículo 14, ele fala assim, a partir do versículo 10, na verdade, Deus está dando algumas instruções. Inclusive, a partir do versículo 10, a instrução que Deus está dando é uma instrução contra a infidelidade do casal, contra a deslealdade do casal, do cônjuge, né? Do marido para com a esposa, da esposa para com o marido. E aí, a partir do versículo 14, ele fala assim: e perguntais por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança. Não fez o Senhor mesmo havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometeu. Portanto, cuida de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da tua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio ou o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes. Está falando de adultério, de violência contra o templo do Espírito Santo. Diz o Senhor dos Exércitos: portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. A última ministração da escola de casais foi aquela ministração do coração, você lembra disso? Foi aquele coraçãozinho que nós demos lá, o marido saiu com o coração vermelhinho da mulher, a mulher saiu com o coraçãozinho azul do marido, né? Talvez esse coração já nem exista mais, né? Já na limpeza da casa foi. O de vocês está lá? Está lá ainda? Olha que bonitinho, um casal novo, né? Olha que fofo, não é? Mas possivelmente isso está no limbo lá. Pessoas, elas jogam lá, né? Tudo bem, aquilo ali é só um acessório, aquilo não tem nenhum impacto, é só um ponto de contato entre o dia de hoje e o dia de ontem, né? E aquela experiência que a gente viveu. Mas naquele dia, aquela ministração, ela falava assim: olha, você está vendo o coração que você está recebendo? O coração que você está recebendo é um coração limpo, né? Que passou por um processo de cura. Você lembra que a gente abriu assim o coração e aí ficou parte do coração vermelho no azul, parte do azul no vermelho, um ganzá. Foi desse jeito que a gente entrou no relacionamento, né? A maioria de nós. Alguns tiveram, olha só, duas coisas que compreende a aliança que, puxa vida, a gente poderia ter vivido essa experiência, mas a grande maioria de nós não viveu essa experiência. Eu não vivi essa experiência. Eu gostaria muito, hoje, sabendo quem é Jesus, eu gostaria muito de ter nascido num lar evangélico. Eu gostaria muito de que meus pais me ensinassem o caminho em que eu devia andar de acordo com a Bíblia, desde quando eu nasci, desde quando eu estava no ventre da minha mãe. Eu gostaria de ter recebido palavras, oração, meu pai impondo a mão sobre a barriga da minha mãe, profetizando na minha direção. Eu queria que fosse assim, mas eu não vivi essa experiência. Eu vivi 23 anos camelando no mundo, até que um dia eu levantei a mão e disse sim para o noivo.
Disse sim pro noivo. Aceitei o pedido de casamento dele para mim. E me apresentei como noiva. Que boiolagem é essa, pastor? Mas, querido, é o que nós somos. Nós somos a noiva de Jesus. E ele que me pediu em casamento. Inclusive João 15, 16 fala isso. Não foi você que me escolheu, foi eu que escolhi você. E eu não te escolhi para uma coisa qualquer. Eu te escolhi para você ir dar fruto, e fruto que permaneça. E aí a gente chegou nesse relacionamento daquele jeito, tudo arrebentado, com o histórico do passado, com a carga cultural da nossa família, todos os traumas, as violências, tudo de ruim que algum dia na vida a gente viveu. E em relacionamentos anteriores, a gente trouxe para o relacionamento atual. Mas naquele dia você foi alvo de uma oração, você foi alvo de uma palavra, você foi alvo de um processo de cura e libertação. E essa cura e essa libertação, ela atingiu você no nível em que você aceitou. Porque, na verdade, toda cura em nós, toda libertação em nós, toda restauração, restituição em nós, só se consolida no nível que nós aceitamos. O que eu estou querendo dizer? Meu Deus, cura em mim a minha ansiedade, né? A minha aceleração. Vou pegar o exemplo aqui da pastora. A minha aceleração, cura em mim. Eu quero ser um pouco mais pé no freio. Eu sou muito acelerado, muito impulsivo, muito, né? E aí Deus, tá bom, vou derramar aí um óleo vou tirar, na verdade, o óleo, que é para você não se mexer. Para você, né? Tá com muito óleo, tá escorregadio. Aí fica aí, ó, fluindo. Vou tirar um pouco do óleo, que aí você vai numa velocidade mais devagar. Aí quando Deus começa a curar, você fala, opa, não, peraí, tá bom aqui. E essa parte aqui não precisa curar. Essa parte aqui pode deixar do jeitinho que tá aqui, né? Então Deus te curou só até aquele ponto onde você deixou. Dali pra frente, ele não mexeu, porque talvez a gente não tenha dado esse lugar para Deus. Só que veja, queridos, enquanto marido e esposa, a proposta que nós temos de Deus para o nosso relacionamento é viver uma aliança. Não é viver um contrato de parceria. Não é viver uma sociedade. Deixa eu te falar, quando a primeira empresa que Deus criou, a primeira pessoa jurídica que Deus criou foi o casamento. Você sabia disso? Você sabia que o casamento, pela lei, é uma instituição? É uma instituição. Se você olhar lá a Constituição do país, você vai perceber lá que os 5 primeiros artigos, eles falam da constituição da família. A Constituição. Às vezes o cara não quer, eu não acredito na Bíblia porque a Bíblia foi escrita por homens, né? Mas ele acredita no livro de ciência que também foi escrito por homens. Que loucura, né? Ele acredita na Constituição que foi escrita, decidida por homens, né? Mas tudo bem, ele não quer acreditar nisso daqui, mas os 5 primeiros artigos da Constituição do país fala da família, reconhecendo a família como sendo uma instituição pátria, máter, né? Mestre. A primeira instituição é a família. A lei reconhece isso. Olha que loucura. Hoje não mais, porque o Código Civil, o Código Penal sofreu algumas mudanças. Mas no Código Penal, você sabia que adultério era crime, era considerado crime? O camarada podia ser preso se ele adulterasse. Olha que loucura. Aí deixou de ser crime um dia. Agora o cara pode pecar, aliás, ele pode adulterar à vontade que ele não é preso. Mas ele vai para o inferno, porque não deixou de ser pecado. Porque quem inventou o casamento foi Deus. Quem estabeleceu os parâmetros dessa aliança chamada casamento foi Deus. E Deus não revoga a lei, muito pelo contrário, Ele zela por ela. Ele zela por ela. Por isso que eu falei, meu Deus, me traz à memória tudo que falamos, tudo que aprendemos e principalmente tudo que nós vivemos durante esse período, porque eu quero falar justamente dessas diferenças que eu notei no meu casamento. Eu tive que tomar algumas decisões, eu tive que parar para olhar para minha esposa
e deixar de ver ela como minha sócia e começar a ver ela como minha esposa, né? E porque olhando dessa forma, eu entendo que a minha responsabilidade ela não é limitada. A minha responsabilidade ela é ilimitada. Ela vai além. Ela vai além, né? Eu preciso que a minha esposa funcione como esposa. Para que ela funcione como esposa, eu preciso funcionar como marido. Se eu não funcionar como marido, meu amigo, ela não vai funcionar como esposa. Numa sociedade, se você deixar de funcionar como sócio, o que vai acontecer? Vai acabar a sociedade. Vocês vão começar a perder dinheiro e vai acabar a sociedade. Vão fechar a empresa. É assim, né? Mas é pecado fechar uma empresa? Não. É pecado você ser sócio de alguém, aí de repente você fala, poxa, eu vou conversar com o sócio da outra empresa lá, para eu ver se de repente ele não tem uma proposta melhor para mim. É pecado isso? Eu vou dizer para você que vai depender do ponto de vista. Literalmente não é pecado, mas vai depender do ponto de vista que você vai olhar para isso. Sabe por quê? Vou só abrir um parênteses aqui, tá? Romanos 1, 28, 1, 31, na verdade. Ele fala assim. Ele fala na verdade a partir do 28. E como não aceitaram o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. No 1, 28 fala isso. Aí a partir do... Aí ele começa a falar quais são as paixões pelas quais as pessoas passaram, pelo fato de não receberem o conhecimento de Deus. E aí ele começa a falar lá uma série de comportamentos que as pessoas têm pelo fato de não receber o conhecimento de Deus. O pastor colocou aqui, não? O senhor coloca aqui, pastor? Romanos 12, por favor. Romanos 1, 28. Por favor. E aí ele vai falando. Qual é o comportamento de quem não aceita o conhecimento de Deus? Quando chega no versículo 31, a partir do 28, pastor, por favor. Olha lá, ó. E como não se importaram em ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. E aí ele fala quais são as coisas que não convêm, né? Ele mostra ali quais são as coisas. Contenda, olha lá, estão cheios de iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. Olha só o 31, o que fala, queridos? Nécios, olha lá a versão que está lá. Infiéis aos contratos. Então você não respeitar um contrato pela ótica da Bíblia é pecado, querido. Significa que você não está reparando a vontade de Deus. Algumas Bíblias, a minha não fala infiel aos contratos, a minha fala pérfido. É a palavra que algumas traduções têm aí. Porque pérfido significa isso, significa infiel nos negócios. Aqui ó, olha lá, 1:31. Insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ali está lá, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Veja que a importância que Deus dá ao compromisso de um vínculo de alguém para com outro alguém. Mas aqui a Bíblia está falando, até a versão que a gente leu ali, está falando de forma nítida, contrato, né? Quem lidera funcionário sabe o desafio que é. O pastor David deve saber disso aí mais do que eu, até lidando lá com as funcionárias dele lá todo dia. Nego que chega atrasado, vai almoçar para fazer 1h30, faz 2, né? E aí você vai lá passar um feedback, a pessoa acha ruim ainda. Pô, mas caramba, que eu atrasei 30 minutos. Tá pegando no meu pé? Que cometi algum pecado? Cometeu. Aqui ó, a Bíblia tá falando. Pecado. Vê que coisa. Mas por isso que eu disse que vai depender do ponto de vista. Agora, aqui é contrato. Na aliança não funciona assim.
Na aliança não funciona assim. Porque no contrato, a responsabilidade tem um teto, ela tem um limite. Na aliança não existe limite para a responsabilidade. Na aliança, a responsabilidade ela é infinita. Aliança, ela significa compromisso e lealdade até a morte. Até a morte. Eu peguei um exemplo aqui, ó, de uma aliança que a gente vê na Bíblia. Deixa eu achar aqui, ó. Uma aliança que dois homens fizeram. Jonatas e Davi. Era uma aliança. E eles estabeleceram ali termos dessa aliança. A Bíblia fala, lá no livro do profeta Samuel, eu não me recordo se é no primeiro ou no segundo, deve ser o primeiro porque está falando do começo da aliança de Jonatas e Davi. Mas eu lembro que ele fala assim, ó, que no momento que eles fazem essa aliança, Jonatas ele dá alguns presentes para Davi, para selar a aliança que eles têm. Eu acho que é 1 Samuel 18, se eu não me engano. Eu não vou ler para não ficar extenso. A gente já fechou esse parênteses. Eu quero me ater ao conteúdo do nosso encontro. E esse presente que ele deu foi uma capa, algumas vestes, a espada e o cinto. Então a capa, ele estava dizendo para Davi o seguinte: Davi, toma aqui o símbolo da minha riqueza para você. Porque você lembra que Davi, ele vinha de uma família que não era uma família que vivia pobreza, mas ele também não era rico. Davi, ele tinha, a família de Davi, eles tinham algumas dificuldades financeiras. Tanto que, quando o filisteu, o gigante lá vem e desafia o povo de Deus, e Saul fala assim, ó, quem matar o gigante vai casar com uma das minhas filhas, e eu vou isentar essa família, a família do corajoso, de pagar imposto. E aí Davi fica sabendo disso aí. Ele foi lá levar o marmitex para os irmãos, chegou lá e ficou sabendo disso. E aí, imediatamente, ele se prontificou a lá enfrentar o filisteu, o gigante. E aí, então ele não era. E aí ele vence, obviamente, ele casa com uma das filhas de Saul, e Saul cumpre o prometido. Isenta a família dele, Jessé, os irmãos, todo mundo de pagar imposto. Ele não precisava mais pagar imposto pro rei. Quando ele faz essa aliança com Jonatas entrega para ele uma capa. E a capa do rei, ou do príncipe, ou de alguém da nobreza, você entregar a capa para alguém, você está falando assim, ó, a minha riqueza é a tua riqueza. O que eu conquistei até aqui e o que eu conquistar a partir daqui é meu e seu. É meu e seu. Aqui sinaliza a primeira responsabilidade que nós temos dentro do nosso casamento. A responsabilidade da cobertura. Da cobertura. O homem, ele é a cobertura da casa. Cristo é a cobertura dele. Mas, dentro do ambiente familiar, quem consolida essa cobertura do marido é a cobertura da esposa sobre o marido. Como que funciona isso, pastor? A gente teria uma dificuldade muito grande se, por exemplo, a Juliana desse um comando pro Milton, e aí eu vou lá e desautorizo. Falo, não, sua mãe tá falando água, pode fazer. Ou então ela fala, pode fazer. E aí ele vem em mim e fala, não, sua mãe tá falando água, não é para fazer. Eu estou desautorizando ela, né? E o contrário disso também. Ela está me desautorizando. Ou seja, está rompendo a aliança da cobertura, a responsabilidade da cobertura. Jonatas entregou para ele algumas vestes. Essas vestes que Jonatas entrega sinaliza as posses,
Porque aí é onde está falando, ó, aqui está o símbolo da minha riqueza para você, né? De tudo que eu conquistei. Mas eu estou te dando algumas vestes também, que é para sinalizar que tudo que nós vamos conquistar a partir de agora será meu e teu. Não é mais só meu, é meu e teu. Eu acho tão esquisito, e a Bíblia não fala isso de forma nítida, né? De forma clara, estabelecendo como regra. Eu tenho esse entendimento quando eu leio a Bíblia. Quando eu vejo Deus falando assim, você vai se unir à sua esposa e ambos serão um. Então eu entendo assim, minha conta no banco tem que ser a mesma dela também. Mesmo que a conta seja contas individuais, o dinheiro que cai na minha conta, não há nenhum problema se ela mexer. O dinheiro que cai na conta dela, não há nenhum problema se eu mexer. Mas eu acho esquisito, a gente conhece casais que têm as suas finanças separadas. E é um problema quando junta. De brigar, de se desentender, de... né? Fala, gente, tá esquisito isso daí. Mas tudo bem. Cada um segue da maneira que... Mas quando eu leio a Bíblia e a Bíblia fala que eu sou um com ela, as minhas finanças é a dela. É a dela. E em casa, para vocês terem uma ideia, o dízimo não é o dízimo do meu salário. Não é o dízimo do salário dela. Não é o dízimo do salário do Milton. É o dízimo da casa. Quando a gente faz a transferência lá para a conta da igreja, é o... Quanto você recebeu? X, separa 10%. Quanto você recebeu, Milton? X, separa 10%. Ó, eu recebi X, 10%. Junta tudo, manda lá. É o dízimo. Familiar. O Milton, ele entra porque está sendo ensinado. Mas espiritualmente, né? As coberturas da minha casa sou eu e minha esposa. E essas vestes, né? Ou seja, as minhas posses são dela. Ele entregou ainda uma espada. Isso aqui é fantástico. Símbolo de força. Símbolo de força, né? Eu escutei um podcast esses dias, e o camarada que estava lá falando lá, ele começou a falar para casais. O cara não é casado, não tem filho, nunca nem namorou, tem até um comportamento meio esquisito, assim, fora da feição natural dele, né? Mas ele estava lá orientando casais. Daí ele falou assim: a mulher, ela tem que ser a mãe do marido, e o marido tem que ser o pai da mulher. Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Tá repreendido em nome de Jesus. Eu não quero casar com a... Eu nunca quis casar com a minha mãe. Minha mãe é minha mãe. É a minha mãe. Agora, eu não quero dormir com a minha mãe. Não quero acordar com a minha mãe. Eu não quero ter filho com a minha mãe. Não faz sentido isso. E o contrário, a recíproca é verdadeira. Querido, você precisa funcionar como esposo na vida da sua esposa. Querida, você precisa funcionar como esposa na direção do seu esposo. Não como mãe. Ah, mas porque o sal que você coloca na comida, nossa, minha mãe não colocava. Vai morar com ela. Pede ela em casamento. Casa com ela. Porque se você saiu da casa do teu pai, se uniu a uma mulher ou com um homem, projetando viver o relacionamento que você vivia com teu pai ou com a tua mãe, você está indo no caminho errado, querido. Você está indo no caminho errado. Essa espada, esse sinal de força, está dizendo assim, ó: você é minha esposa, eu sou o seu marido. As suas doenças são minhas doenças, as minhas doenças são as suas doenças, e eu vou te ajudar a vencer todas elas, mas eu preciso que você me ajude a vencer as minhas. Tem fraquezas em mim que o mundo não conhece. Minha esposa conhece. Minha esposa conhece. Tem caras que eu faço que ninguém discerne. Ela bate o olho em mim, ela sabe. E o contrário é a mesma coisa. Então nós temos uma fortaleza quando voltamos para casa, porque selamos isso em aliança. E ele dá um cinto. O cinto que ele dá para Davi
na aliança que eles fizeram, sinaliza a proteção do casamento. Eu lembro que lá atrás, logo no comecinho da minha conversão, eu era líder de jovens e eu era fora da casinha. Toda a vida eu acho que eu sempre fui fora da casinha. E eu não nasci para ficar dentro da casinha. Mas nessa de ser fora da casinha, a gente fazia as reuniões muitas vezes na minha casa. Minha mãe tinha falecido, só morávamos eu, meus 2 irmãos caçula na casa, né? Eu tinha 25 anos quando minha mãe faleceu. E minha irmã tinha 20 e o caçula tinha 15, que a gente tem diferença de 5 anos, né? Eu, minha irmã e meu irmão, né? Os que são menores do que eu, porque eu tenho irmãos acima de mim, são mais velhos do que eu. Mas lá na casa que era dos meus pais, morávamos só nós 3 naquela época. E então ficamos os 3 sozinhos. Mas, poxa vida, eu tinha 25 anos. Em tese, crente já, tinha aceitado Jesus. Em tese, o que você imagina de um rapaz de 25 anos crente? Moço de Deus, moço direitinho, anda um caminho reto, né? E em tese era isso, em tese. Mas eu era um crente endemoniado. Dava trabalho até cair de costas pro meu pastor. E aí um dia o pastor falou assim, ó, eu não quero mais que você se reúna com os jovens na sua casa. Vai se reunir com os jovens, se reúna aqui na igreja. Ah, mas na igreja não tem graça, né? Não, mas não é para ter graça, é para funcionar, para se reunir na igreja. E o endemoniado rebelde, esse pastor tem nada a ver, eu vou me reunir com o povo lá. E comecei a me reunir com o povo lá, comecei a me reunir com eles lá. E aí um dia, o pastor me puxando a orelha, o tempo todo puxando a orelha. E aí eu me achando, né, o ovo da marmita, eu fui falar com o pastor do pastor, né? Que era o líder do ministério. O pastor tá lá, fica pegando no meu pé, porque eu tô me reunindo com os jovens na minha casa e tal. Aí o superintendente falou assim, vou te fazer algumas perguntas antes de te orientar. Primeiro, você namora, é noivo ou é casado? Na época eu namorava. Eu namoro. Tá bom. Segunda pergunta. Quantos jovens normalmente vai na sua casa? Ixi, vai pra uma porrada, vai pra lá de 30, porque era mais do que 30 que tinha. Tinha uma galera lá. Ah, legal, bacana, muito bom. Desses que vão, a maioria é homem ou mulher? A maioria é mulher. Ah, bacana, legal. Você falou aí que de vez em quando eles dormem lá também, na sua casa. Quando eles dormem lá na sua casa lá? Quem dorme lá? Os meninos ou as meninas ou os dois? Normalmente os meninos vão embora, as meninas que dormem lá, porque fica tarde para ir embora e tal. Aí ele falou assim, entendi. Então seu pastor tem razão, você tem que se reunir na igreja mesmo. Você tem que fazer o negócio na igreja mesmo. E você quer se reunir na sua casa? Você quer que os jovens vão para sua casa? Você quer consolidar a vida dos jovens? Então faça assim, ó. Pega essa menina que você namora e casa com ela. Eu falei, mas que cachaça que esse homem tá bebendo, gente? O que tem a ver uma coisa com a outra? Eu tô liderando os jovens, tô aqui reivindicando que eu quero me reunir com eles na minha casa, pra gente fazer bagunça junto, pra gente falar da Bíblia, pra gente orar, né? E ele tá falando pra eu casar, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, pastor, do que o senhor tá falando? Ele falou assim, ó, sabe por quê? Porque você solteiro não valida as suas ações com as meninas. Não valida. Muito pelo contrário, você está mergulhando e você não está vendo. Ou você está vendado, você está endemoniado, alguma coisa está acontecendo. Você não está vendo, mas você vai cair. Você vai cair, o seu pastor não está errado, o seu pastor está te dando a orientação correta. Sabe por que ele está falando para você se reunir na igreja? Porque a hora que acaba a farra dos jovens, João 7,53 se cumpre na vida de vocês. 56, melhor dizendo. E cada um foi para a sua casa. Inclusive você para a sua casa e os jovens para a casa deles. Agora, você está se reunindo na sua casa, a sua namorada fica lá com você? Não, ela nem vai. Pior ainda. É pior ainda. Você tem que casar com ela. Mas o que o casamento vai mudar, pastor?
Porque aí ela não será mais a sua namorada, ela será a sua esposa. Ela vai trazer segurança para o teu ministério. Vai trazer segurança para o teu ministério. Porque tem assuntos que as meninas tratam com você que não é você que tem que tratar. Mesmo que você fosse casado, não seria um assunto para você tratar. Seria assunto ou para sua esposa tratar, ou para a pastora da igreja tratar. Não é você que trata determinados assuntos. E eu saí de lá da sala do apóstolo Marco Tomasi numa decepção, porque eu achei que eu ia ferrar o pastor, e na verdade eu saí de lá com um quente e 2 fervendo. E o pastor Marco Tomasi, nossa gente, deixa eu abrir outro parênteses aqui. Um dia ele chamou, pastor, num congresso de jovens na sede. Eu era líder dos jovens locais e eu era líder regional. Eu tinha 12 igrejas embaixo de mim. Ele falou assim, ó, você tem a maior regional. Nesse congresso eu quero essa igreja cheia de jovens aqui. Se vira. E aí no dia só fui eu e a minha, naquele momento ela não era mais namorada, ela era noiva. Só foi eu e ela. E aí quando ele chegou, regional tal, cadê aquela multidão? Regional tal, cadê aquela multidão? E aí quando chamou a regional do Júnior, né, que o J é aqui, lá é Júnior. A regional do Júnior, 2 mãos levantou assim. Ele falou, nossa, olhou assim, só vocês 2, cadê o resto? Então, um veio. Você é um inútil, né? Você é um incompetente, né? Do altar. Na frente da multidão. Eu fiquei assim, querendo pular lá em cima, grudar na garganta dele e apertar até ele falecer. Mas depois eu dei graças a Deus, porque esse jeito duro dele de ser forjou meu caráter. Me ajudou muito a forjar o meu caráter como cristão, como homem de Deus. Então, eu entendi que se eu sou casado, se eu tenho a minha esposa do meu lado, meu amigo, o ministério voa. Voa. E não é ter a esposa como um 2 de paus, né? Cumprindo o título do mundo. Atrás de todo grande homem tem uma grande mulher. Ela precisa estar do lado ali, ó, do lado, para que você seja grande e ela consolide, ela valide essa grandeza sua. E o contrário disso também, para que ela seja grande e você consolide isso. Então veja que na aliança, os termos são mais sérios do que as cláusulas de um contrato. São mais sérios. Agora, por que a gente entendeu que a aliança ela é uma decisão? Porque você estava acostumado a sempre tomar a decisão na primeira pessoa. Eu decido, eu faço, eu vou, eu volto, sempre eu. E aí quando você casa, acabou o eu. Não existe mais eu. Não existe mais eu. Teve até um negócio que eu anotei aqui, que assim, ó, a aliança, quando a gente aceita Jesus, nós fazemos uma aliança com ele, né? A gente pede para ele escrever nosso nome no livro da vida, não é assim? Né? E aí consolida ali uma aliança com Jesus. O Velho Testamento na Bíblia estabelece a velha aliança, né? Que havia perdão de pecados mediante derramamento de sangue. No Novo Testamento, na nova aliança, os nossos pecados foram lavados e remidos pelo sangue vertido na cruz. E aquilo ali estabeleceu aliança entre nós e Jesus. Mas a Bíblia fala assim que quando eu aceito a Jesus, quando eu venho para Jesus, quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, o que acontece, o que deve acontecer com o velho homem? Ele precisa morrer. Não é isso? E aí a nossa luta começa a ser constante, né? O tempo todo. Todo dia a gente tem que cometer um assassinato. Todo dia a gente tem que matar a gente mesmo. Todo dia. Não, é incansável. Até Jesus voltar. Sabe o que significa aliança? Aliança significa morte para a sua independência. O
Porque não é mais eu, agora é nós. É nós. Eu acho que eu já contei esse testemunho aqui de... tanto no trabalho, quanto principalmente no trabalho, que a gente lida com todo tipo de gente, né? E vários credos, né? Católico, espírita, ateu, à toa, um monte de gente a gente lida o dia todo, né? E algumas situações, principalmente quando tá assim, só homem no ambiente, né? E aí começa a vir aqueles assuntos de homem assim, e aí eu fico prestando atenção, né? E aí tem alguns homens com os quais eu ando durante o dia, e alguns deles deveriam estar aqui, inclusive com as suas esposas, né? Mas eles vão assistir a live e eles vão lembrar que eu sempre falo isso daí pra eles. Começa aquele assunto e fala assim, não, nossa, a minha esposa, meu Deus, ela não pode nem saber que eu tô numa reunião que tem 2 homens e 40 mulheres. Ela não pode nem sonhar, né? Que tem 30 homens e 1 mulher. Mas por que não? Você está fazendo alguma coisa de errado? Não. Então por que ela não pode saber? Porque ela é muito ciumenta, não sei o quê. Então você tem 2 problemas. O primeiro é tratar o ciúme da sua esposa. Porque quem cura a esposa é o marido. Quem cura o marido é a esposa. É assim que funciona. E a segunda, esse é um problema. Você já tem um desafio aí. Você vai curar isso nela. Como que você cura isso nela? Abre a vida para ela. Em vez de você tolir ela da informação, traz ela para perto da informação. Traz ela. Então, a gente trabalhou por 2 anos juntos. 2 anos juntos. Num primeiro momento, antes de ela entrar na empresa, todas as confraternizações da empresa eu não ia em nenhuma. Eu não ia em nenhuma. Nenhuma. Porque eu não sabia se podia levar a esposa, se não podia, eu também nunca perguntei. Então não fui em nenhuma. A partir do momento que ela entrou, todas as confraternizações que tinha, nós íamos juntos. Nós íamos juntos. Às vezes, antes de ela entrar, eu já trabalhava e ficava até tarde lá. Saía de lá 8, 9 horas da noite, né? Saía de lá e ia direto para casa. Quando ela entrou, teve vezes de a gente sair mais tarde de lá até. E aí a gente, às vezes um ou outro ficava lá junto com a gente brincava, nossa, mas você não tem família não, você tem que ir pra casa, cara, cuidar da tua família, né? Então assim, porque eu não preciso me preocupar, minha família tá trabalhando comigo, porque tava trabalhando a pastora comigo, o Milton tava trabalhando comigo, então, minha família é daqui, né? Então, o ambiente que eu estou precisa caber a minha esposa e meus filhos, mas principalmente a minha esposa, porque é com quem eu tenho aliança. É com quem eu tenho aliança. Precisa haver essa segurança dentro do casamento. E essa segurança, assim como essa divisão das finanças, a cobertura, enfim, os termos que compõem a aliança que você fez com a sua esposa, tanto a capa, as vestes, a espada, o cinto, todos esses itens que representam os termos da aliança, precisa haver uma decisão. Precisa haver uma decisão. 1 Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, a partir do versículo 4, a Bíblia vai falar assim: o amor é paciente, benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. Ele não se ensoberbece. Ele não se conduz inconvenientemente. O amor não procura os seus interesses. Ele não se exaspera. Ele não se ressente do mal. Eu quero falar um pouquinho sobre esse ressentimento do mal. Não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija na verdade. Aí o versículo 7 mata a pau, né? Ele fala assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí a parte A do versículo 8 fala assim: o amor jamais acaba. Quando você ouvir falar de um casal que separou, divorciou, e eles estão falando assim, que divorciou porque acabou o amor, pode ter certeza, nunca houve amor naquele relacionamento.
nunca houve amor. Porque a Bíblia fala que o amor não acaba. E eu acredito piamente na Bíblia. Eu acredito nisso aqui. Eu acredito nessa palavra. Você pode me contar o que você quiser e trazer evidências para mim. Se não coincidir com a Bíblia, eu vou duvidar, mesmo você trazendo evidências para mim. Mesmo trazendo evidências para mim. Porque a Bíblia, ela é o fundamento de fé nosso. Deve ser o fundamento de fé de todo cristão. Ele fala aqui, ó, não se ressente do mal. Eu quero fazer uma pergunta para você, para os casais. Não é resposta? Não para você é resposta? Quando a sua esposa te dá um não, é resposta para você? Quando seu marido te dá um não, é resposta para você? E como que fica o seu humor quando você recebe esse não? Porque algumas pessoas, quando recebem o não, elas ficam desapontadas. Elas ficam entristecidas. Elas ficam com raiva, Alisson, porque recebeu um não. Você vai lá na esposa, todo cheio de carinho, todo cheio de amor, todo cheio de, né? E aí você fala, meu bem, faz aquele prato gostoso que eu gosto de comer. E aí ela fala, não. Aí você vai bater no pé com raivinha. Nossa, não me ama, como é que não vai fazer o meu prato preferido que mamãe fazia? Como que não vai? Esse negócio de mãe, hoje de manhã a gente levantou, a gente tinha um compromisso que foi desmarcado. Aí resolvemos cumprir o mesmo compromisso em casa mesmo, que era limpar, né? A gente ia limpar o escritório, aí alguém limpou primeiro, da hora, aí vamos limpar a casa, né? Enquanto tomava a decisão entre uma coisa e outra, a Juliana tá indo pra lá e vai na cozinha e pega e volta não sei na onde e não sei o que. E eu querendo conversar. E aí eu indo atrás, ela ia pra lá e eu ia também. Daqui a pouco ela ia pro outro, eu ia também, né? Daqui a pouco eu fiquei olhando assim, eu lembrei do meu irmãozinho caçula, quando minha mãe tava em casa. Onde minha mãe ia, ele ia atrás. Eu acho que todo filho é assim, pequenininho, né? Onde a mãe vai atrás, fica enchendo o saco, pedindo leite, pedindo mamadeira, querendo pegar, querendo cola, que não sei o quê. Eu falei assim, nossa, eu tô parecendo aqueles filhos que ficam andando atrás da mãe pela casa, né? Para num lugar pra gente conversar. Pelo amor de Deus. E aí aí se o esposo ou a esposa fala não, a gente emburrece, a gente fica chateado. Querido, a Bíblia está falando que o amor não se ressente. A Bíblia poderia dizer assim, Deus poderia falar assim, ó, o amor não sente o mal. Mas deixa eu te contar, o amor sente o mal, sabia? Ele sente. Mas ressentir é sentir de novo. A gente pode sentir uma raiva, pode sentir alguma coisa por ter sido contrariado naquele momento. Mas querido, se você ama, você não vai ficar ressentindo aquilo. Você vai processar. Não, peraí, o não também é resposta. O não também é resposta. E a gente precisa ter a maturidade de entender o não. Na verdade, a gente precisa ter a maturidade para entender a paciência do amor, a benignidade do amor, a ausência do ciúme, ou trabalhar a questão do ciúme. A maior parte das brigas que nós tivemos, eu e a pastora, foi por ciúme. Foram por ciúme. Nós entendemos que aquilo precisava ser tratado. Ele não se ufana, se infla, né, no próprio ego. Ele não se ensoberbece. Ele não tem um comportamento inconveniente. Aquela coisa que eu falei de você levar a sua esposa, levar o seu marido nos ambientes onde você está. Se os ambientes que você frequenta, sua esposa não pode entrar, seu marido não pode entrar, que ele tem alguma coisa de errado aí nesse ambiente. Esse ambiente está esquisito. Se você não pode falar desse ambiente, tem alguma coisa estranha, né? De repente você trabalha, a Jéssica, que é profissional da saúde, está lá atendendo o paciente no meio de uma UTI. Não é um lugar que o marido pode entrar, por exemplo, né? Mas ele pode saber.
Nossa, amor, você não sabe, lá na UTI, meu Deus, tive que tratar um cara, uma pessoa, uma criança, sei lá, um paciente. E contar com riqueza de detalhes. Se nem isso pode, então tem que rever. Precisa rever. Ele não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija, ele se alegra com a verdade. E aí tem situações que a gente vai, e aí a gente tá lá e graças a Deus, assim, Deus me deu uma esposa que é o meu equilíbrio e é minha cúmplice. E aí a gente fica lá sentado na nossa lá, interagindo com as pessoas, e aí a gente comenta, dá risada, se diverte, dança, tudo junto, né? E depois a gente volta pra casa. E aí a gente percebe que alguns casais, ou alguns cônjuges, melhor dizendo, às vezes não está na companhia da sua esposa, do seu marido, ou às vezes até está na companhia do esposo e marido, mas não desfruta dessa alegria que a gente desfruta. Por quê? Porque não existe essa cumplicidade. E essa cumplicidade do casamento só pode acontecer, só vai acontecer se esse casamento estiver fundamentado em uma aliança. Em uma aliança. Em uma aliança. A aliança, ela é uma decisão. Você precisa decidir viver a aliança. Você precisa decidir viver. Olha só, a aliança propriamente dita aqui, ela é um símbolo do casamento. É um símbolo, mas isso não é o casamento. Isso não é o casamento. Eu já vi casais brigando porque o outro perdeu a aliança. Gente, eu lembro até que quando a gente casou, quando eu pedi a Ju em casamento, eu tive que contratar uma porrada de mafioso dentro da igreja para eu conseguir o tamanho do dedo dela. Porque eu tava lá em São Paulo, ia comprar aliança lá. Como que eu vou comprar aliança se eu nunca nem peguei na mão da criatura, né? Como é que vai ser? Aí eu falei com um monte de mafioso dentro da igreja, né? Tinha umas meia dúzia de meninas, tudo mafiosa, que andava com ela. Falei, ó, sei lá o que você vai fazer. Pega o dedo dela, mede com a fitinha, com não sei o que e tal. E aí tinha a Joyce, na época, que vendia anel, né, vida? Vendia, não sei se era semi-joia, bijuteria, sei lá. E aí ela inventou lá de colocar um anel no dedo começar a enfiar anel no dedo da Juliana para ver qual ia servir. E a hora viu que um serviu, pegou a medida, mandou para mim para eu mandar fazer a aliança. E aí beleza, fez a aliança, legal, maravilha. Eu vim pra cá, pedi ela em casamento e foi aquela festa e tal. Aí colocamos a aliança no dedo dela e a aliança ficou larga. Eu falei, ué, mas não mediu essa bomba? A aliança ficou larga. Eu falei, agora sabe o que vai acontecer? Você vai perder a aliança. Vai perder. Porque às vezes ela ia lá arrumar a casa, tudo, a aliança caindo do dedo, gente. A aliança caindo do dedo. Eu falei, ué, e se perde a aliança? Vamos guerrear. Vamos quebrar o pau. Não, isso é só um símbolo. Isso é só um símbolo. Pronto, ela não vai aguentar. Sabe que a gente vai conseguir até o final? Você se recomponha. E aí, a gente teve que entender isso. Que há algumas coisas dentro da aliança que elas servem exclusivamente para isso. Para simbolizar e trazer a você a memória do motivo pelo qual você está ali. É para te trazer a memória. Mas a ausência dessas coisas, a ausência da aliança no dedo, a ausência de lembranças, né, de acessórios que tragam a lembrança, não significa que é a ausência da aliança. Não significa. Porque a aliança, ela é uma decisão, e a decisão ela é tomada aqui, ó.
ela é tomada aqui. Uma decisão, queridos, veja isso, ela nunca pode ser tomada aqui. Aqui não é lugar de tomar decisão. A Bíblia diz que o coração ele é enganoso. Tem uma mentira que nós contamos um para o outro sempre, e que isso aí tem levado muitos ministérios para a vala. Faz o que o teu coração mandar. Sabe para onde seu coração vai te mandar? Para o inferno. Seu coração vai te mandar para lá. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. E ainda fala assim, ó: quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração. A gente discerne as intenções do coração, mas a gente não conhece. Às vezes o nosso coração tem alguns desejos e a gente entende aquele desejo. Os mais todo tipo de desejo, né? Tem mulher grávida, por exemplo. Eu me lembro da minha mãe, das minhas irmãs, mulheres com as quais eu convivi. Eu me lembro da minha irmã quando falecida já, quando ela ficou grávida da minha sobrinha, a gente tava fazendo o quarto da neném, e aí eles foram passar um material desse aqui, aquela massa corrida. E aí o cara fazendo o negócio, subia aquele pó, a minha irmã começou a babar. Eu falei, gente, é raiva, vamos levar ela pro veterinário. E aí ela falou, nossa, eu quero provar isso aí. Eu falei, não, isso aqui não é de comer não, filha, isso aqui é de passar na parede. Não, mas eu quero comer, eu preciso comer um pouquinho desse negócio aí. Ela queria comer o pó da massa corrida. É um desejo esquisito, sim ou não? Como é que você vai entender um troço desse? Tem como você entender isso não. Mas você discerne. Fala, não, mas isso aí, ó, não dá pra entender isso aí. Eu não sei a procedência disso. Mas isso daí, eu entendi o que é. Tá grávida. Mulher grávida costuma ter uns desejos esquisitos, né? Açaí com feijão. Que nojo. Ovo cru. Eca. Chuchu. Não vai. Não siga a instrução do seu coração. Em nome de Jesus. As decisões são tomadas. As decisões da aliança são sempre tomadas no campo da razão, nunca no campo da emoção. Ó, raiva é uma emoção. Não tome decisão no meio da emoção. A alegria é uma emoção. Não tome uma decisão no meio da emoção. Você não está nem com raiva nem alegre, você está estático, você não está sentindo nada. Não toma decisão aí. Você só toma decisão quando você estiver convicto racionalmente do que você vai fazer. Quando você conhece a causa e o efeito do que você vai fazer. Ou quando você sabe o que vai fazer e qual é a consequência que aquilo ali vai gerar. Aí você toma essa decisão. E para tomar uma decisão dessa, não dá para tomar de uma hora para outra. Muitas decisões, elas precisam ser tomadas como? Orando, jejuando, buscando a Deus, buscando orientação com a liderança, com a igreja, com pessoas de maior, que tenham mais idade que você, mais experiência do que você. Hoje nós temos, por exemplo, o meu irmão mais velho. Ele e a esposa dele, minha cunhada, são as nossas referências de casamento. São as nossas referências. Nos piores momentos nossos como casal, algumas frases que meu irmão falou, que a minha cunhada falou, aquilo ali, nossa, foi parecer um bálsamo assim, ó, sendo jogado na ferida assim, ó, e resolveu o problema. Então você precisa ter alguma coisa que posicione você no campo da razão, para você tomar algumas decisões dentro do casamento. Para tomar a decisão do casamento, você precisa estar centrado na vontade de Deus. Porque a única testemunha válida de uma aliança entre um homem e uma mulher é Deus. A igreja, o pastor,
a família, são testemunhas naturais, né? Mas veja só, imagina eu com todos os meus traumas, entro na vida da Juliana, que por sua vez entra na minha vida com todos os traumas dela. Então 2 traumatizados juntos. Olha que loucura, né? Aí tá bom, aí um dia a gente tem um problema. Aí eu vou lá perguntar para alguém da igreja, sei lá, para qualquer pessoa. E aí a pessoa ela vem e ela dá uma orientação para nós, fundamentada no quê? Nos traumas dela. Né? Nos traumas dela. O que vai virar esse relacionamento? Vai acabar. Vai acabar. Então, nós temos sim que buscar orientação, familiares, os pais, os pastores, liderança, enfim. Mas, querido, nós temos que ser igual o povo de Bereia, pegar essa instrução e filtrar na palavra. Deixa eu ver o que a Bíblia diz com relação ao que está acontecendo e com relação a essa instrução que eu recebi. Se passou por aqui, filtrou e tá tranquilo, segue o barco, segue a vida, segue o baile. Mas se não passou, joga aquilo fora e vai buscar de Deus. Porque a terceira dobra desse cordão é Deus. É Deus. O comando, quem criou essa aliança foi Ele. É Ele que deu para nós essa orientação. Sai da tua casa, da casa do teu pai, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E muitas vezes a terra que Deus te mostrou é um casamento, é um relacionamento. A gente foi tomar um café outro dia, a pastora Flávia já tinha falado isso uma vez, né? Eu não lembro o que foi que a Ju postou lá no status dela. A pastora Flávia printou o status da Juliana, mandou pra mim e falou assim: nossa, eu sou tão feliz assim que o casamento de vocês deu certo, né? Puxa vida, parabéns, pastor, você tá cuidando direitinho dela, né? Eu fico tão feliz assim porque a gente conseguiu, né, fazer esse relacionamento acontecer, né? Bonitinho, achei fofo da parte dela. E aí outro dia a gente foi tomar um café lá. A gente não foi tomar café, a gente foi fazer alguma coisa que eu não lembro o que era. Foi levar a panela e aí entramos pra tomar um café, porque a pastora Flávia tinha bolo, deixar pra lá, né? Aí vamos tomar um café. Aí ela tornou falar isso, né? Aí fofinho de novo, a gente achou bonitinho, tá? Mas quando a gente saiu, fomos pro carro, ela vai assistir na live e falou: olha só o pastor Jota. Aí a gente foi pro carro e falou assim: a pastora Flávia, achando que foi ela que uniu a gente, olha lá. Foi de tudo que a gente viveu, né? Pro relacionamento acontecer diante de Deus, assim, e pela mão de Deus. Claro, não vamos tirar o mérito. Nós somos muito abençoados por muita gente durante o nosso início. Mas nós temos convicção de que a terceira pessoa do nosso... Perdão, meu Deus. A primeira pessoa do nosso relacionamento é Deus. É Deus. É Deus. Todas as decisões, mesmo as decisões contrárias à vontade dele, ele interferiu e falou: não é aí, cabeção, é aqui, ó. É por aqui que toma. É aqui que você tem que ir. É esse aqui o fundamento para você tomar uma decisão. Não decida ter uma parceira, não decida ter uma sócia, não decida ter alguém do teu lado. Decida ter uma aliança. Decida ter uma aliança. A aliança, na aliança, os cônjuges, eles são redimidos em Cristo. E eles experimentam uma plenitude de relacionamento que só é possível experimentar na aliança do casamento, que é o que nós começamos falando aqui. Você é um, seu cônjuge é outro, e vocês juntos são dois, são um. É uma matemática doida, mas é uma matemática que funciona. Que funciona. Nós podemos estar em ambientes separados e alguma coisa está acontecendo lá. Nós sabemos qual decisão tomar sem que aquilo vá impactar negativamente no outro, porque somos um, porque entendemos o que é uma aliança.
Nós entendemos isso. O livro de Jeremias, e eu quero encerrar com essa reflexão aqui. Jeremias 32, a partir do versículo 38. Eu vou ler só o 39. Quero usar só o versículo 39. Fala assim, ó: eu lhes darei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias, para o bem de vocês e para o bem de seus filhos. Deus, na aliança que Ele estabeleceu com o homem, Ele estabeleceu esse parâmetro de nós termos um só coração. Jesus, Ele por várias vezes Ele disse assim: eu sou um com o Pai. Aquele que está em mim é um com o Pai. Nós só somos um com Deus quando nós aceitamos o pedido de casamento que Jesus fez para nós. O casamento salva, sabia disso? O casamento salva. Que heresia é essa, pastor? Só Jesus salva. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Bíblia diz assim, ó: o marido será santificado pela esposa. A esposa será santificada pelo marido. Quando nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, quando nós decidimos ter uma aliança com o nosso cônjuge, nós entramos no caminho da salvação. Porque nós vamos aprender na prática a ser dependente de alguém. E Jesus e Deus estabeleceu o casamento para que a gente entenda o que é o nosso relacionamento com Ele. Ó que coisa! Quando um homem e uma mulher se relacionam, e eu gostaria que você entendesse quando eu estou falando de se relacionam. Como a gente está transmitindo na live, não vou usar o termo específico aqui. Eu usaria, sem problema. Mas quando um homem se relaciona com uma mulher, qual é a consequência natural disso? Filhos. Intimidade, filhos. Quando eu me relaciono com intimidade com Deus, o que isso gera? Frutos, filhos. Filhos. Você sabia que se você tiver um relacionamento íntimo com Deus, algumas pessoas vão aceitar Jesus só por conta desse relacionamento que você tem com Deus? Elas vão olhar para você e falar: eu quero isso. Eu quero isso aí. Quero viver isso aí. E aí a pessoa vem para Jesus tendo você como referência. Ela firmou um relacionamento com Deus, casou-se, entrou em matrimônio com Deus, com o noivo Jesus, e agora, como filho ou filha de Deus, ela passa a ser seu filho espiritual, seu discípulo. E a nossa primeira igreja a ser cuidada é a nossa casa. É a nossa casa. Então, aliança, não dá para considerar a aliança do casamento como um contrato.
Esses dias a gente conversava, eu e a Ju, e ela falou um negócio assim. Ela estava me contando que ela estava orientando uma mulher, e a mulher fez algum questionamento lá e ela falou assim, ó, deixa eu te falar, o respeito, ele funciona da seguinte forma: o meu direito começa quando o seu termina. O seu direito começa quando o meu termina. Se não for assim, nenhuma parceria avança. Nenhum relacionamento vai para frente. Mas quando se trata do casamento, o seu direito não termina, nem o dever. O seu direito, ele continua junto com o dele ou dela, assim como o seu dever continua, assim como o dele ou dela. Por que que nós, como cristãos, jamais vamos concordar com esse novo modelo de família que o mundo está querendo estabelecer? 2 pais, 2 mães, casais homoafetivos. Não dá para aceitar isso. Nós podemos e devemos respeitá-los. Nós podemos e devemos amá-los. Mas a gente não pode concordar com essa prática. Tem como concordar? Porque ela fere o princípio básico da Bíblia. E o princípio básico da Bíblia, a pastora leu aqui para nós. Gênesis 2, versículo 24. Por isso o quê? Depois que Deus formou a mulher, entregou a mulher para Adão, aí ele fala isso. Por esse motivo, o homem deixa o pai e a mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Uma só carne. Deus está nos dando aqui um comando e está nos revelando o maior segredo espiritual que já se ouviu falar. É quando as nossas... Sabe por que nós nos tornamos um? Porque as minhas doenças, as minhas mazelas emocionais, espirituais e muitas vezes até físicas passam a ser as dela, e as dela passam a ser as minhas. O apóstolo Paulo, ele fala que quando um homem adultera e tem um relacionamento com uma prostituta, ele se torna um com a prostituta. Olha que loucura, ele é um com a esposa e um com a prostituta. Como é possível? É porque houve uma junção espiritual naquele relacionamento. E esse tipo de relacionamento, esse tipo de junção, só dá certo se for na aliança do casamento. Só vai dar certo se for na aliança do casamento. Nós entendemos e até orientamos assim: nenhum relacionamento abusivo deve ser levado para frente. Mas antes de tomar a decisão de estancar, precisa primeiro tomar a decisão de restaurar. De pelo menos tentar restaurar. Pelo menos tentar consertar, reconciliar. Tem que tentar pelo menos. Tem que tentar pelo menos. Porque a Bíblia diz, nós lemos aqui: e porque decidiram não ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou às suas próprias paixões. E uma das paixões que estava lá naquela lista era a irreconciliação. As pessoas, elas não têm tendência a se reconciliar quando elas rejeitam o conhecimento de Deus. Por isso a gente vê tantos casamentos acabando sem nenhuma
sombra de volta, de restauração, sem nenhum sinal de volta, de restauração, porque as pessoas tomaram decisões fora da vontade de Deus. Quando a decisão ela é dentro da vontade de Deus, Deus vai levar você para o caminho da reconciliação. Se essa reconciliação ela for prejudicial na sua vida, prejudicial na vida do outro, mas principalmente prejudicial no seu relacionamento com Deus, pode ter certeza, o próprio Deus vai tirar fora. O próprio Deus vai tirar fora. Até um negócio que a gente assistiu esses dias, a menina contou uma história triste lá do fim do relacionamento dela. E aí o pastor estava orientando lá, ele falou assim: minha filha, isso aqui foi um livramento. Deus te livrou. Deus te livrou, não é que não deu certo. Deus livrou você. Porque não ia dar certo, não ia ser bom para você, não ia ser bom para ele, não ia ser bom para ninguém, não ia ser bom para o relacionamento de vocês com Deus. Então, queridos, nós precisamos tomar essa decisão. Nós precisamos tomar essa decisão. Você que está me vendo, está me assistindo nessa live, talvez você possa estar passando por um problema grave aí no seu relacionamento, no seu casamento, e pensando no divórcio, que o divórcio é a solução. Separar é o único caminho. Eu quero dizer para você que não é o único caminho. Nós temos que ter a maturidade de entender quando o caminho tem que ser mudado, mas a gente precisa principalmente buscar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que o caminho seja percorrido de maneira reta, sem desvios para a direita ou para a esquerda. Existem alguns termos, alguns princípios no relacionamento. E esses termos precisam ser respeitados. Então busque em Deus, mas decida pela aliança. Tira da tua cabeça pactos temporários. Meu filho tá namorando e teve lá um problema lá com a namorada, o primeiro desentendimento. E ele tava lá com a cabeça fumaçando. Pai, o que eu faço? Nossa, não sei o que eu faço. Meu Deus. Só, meu filho, você precisa fazer o seguinte: não dá pra você ficar no muro. Porque se você ficar no muro, você vai atrapalhar a tua vida e você vai atrapalhar a vida dela. E vocês vão atrapalhar a vida dos dois com Deus. Então assim, toma uma decisão. Ah, mas eu não quero terminar. Mas também eu tô vendo que não vai dar para continuar. Então toma uma decisão. Se tiver que sofrer, sofre agora. É melhor do que você agravar e ir empurrando com a barriga por uma coisa que Deus está mostrando para você que não vai virar, que não vai acontecer. Então sai daí. Toma uma decisão. Você precisa decidir pela aliança. É legal ter 17 anos, é legal viver esses namoricos. Cara, isso daí, meu Deus do céu, eu vivi isso aí, eu sei como é que é. Mas filho, Deus te constituiu para viver planos eternos. O casamento é um plano eterno, não é um plano temporal. O casamento é um plano eterno. Então, se você não tem a intenção de viver um plano eterno com essa moça, deixa ela viver. Sai do caminho dela. Entende? Mas se você casou já, e aí eu tô falando para aqueles que já são mais maduros, já estão dentro de um relacionamento, casou já, agora, meu amigo, você só tem uma saída: a morte. Porque aliança é isso. Aliança é a morte para a sua independência. Não quer viver o casamento? Morre. E não vem com o papinho de se matar, porque não vai rolar. Vai tobogã pro inferno.
Nem, eu vou matar ele então. Vai também, além de ir pra cadeia, vai pra cadeia e pro inferno. Olha que loucura. Que chato, que ruim. Você entendeu? Eu me lembro quando o pastor Cláudio Duarte começou a fazer as ministrações dele, e uma ministração dele que fez muito sucesso foi aquela de que o cara foi lá e falando que o casamento não estava dando certo e que ele queria orar, que o pastor orasse, né, para acabar com o casamento. Ele falou: não, tá bom, vem cá, Senhor, em nome de Jesus, mata ele, né? Porque a única maneira de um relacionamento, de um casamento acabar é alguém morrendo, um dos dois morrendo. Se vocês estão aliançados, já dá uma olhadinha pro seu esposo, pra sua esposa aí agora, e guarda essa fisionomia, porque é ela que você vai ver até Jesus voltar. Se algum dia na vida você acordar e ver um rosto diferente desse que você está vendo agora, eu quero crer que esse momento só aconteceu porque o outro morreu natural, de causas naturais. Ou porque Jesus voltou e você acordou no céu e viu outra pessoa além do teu esposo ou da tua esposa. Porque do contrário, querido, você está indo pelo caminho errado. Talvez alguns divorciados estejam me assistindo, e que casou de novo, inclusive. Se isso aconteceu, e aí eu falo com propriedade, alguém desistiu da aliança. Alguém desistiu da aliança. O adultério acontece porque alguém desistiu da aliança. O divórcio acontece porque alguém desistiu da aliança. As brigas acontecem porque alguém está desistindo da aliança. Queridos, na aliança, gravem essa frase. Coloca no status do WhatsApp. Coloca a publicação no Facebook. Faça cards. Guarde essa frase. Na aliança não cabe desistência. Não cabe desistência numa aliança. Se eu fosse você, olhava para o seu marido agora, para sua esposa agora, e falava para ela assim, ó: se alguém desistir, não serei eu. Você está enrolado. Você está enrolado. Se em algum momento na sua vida passou pela tua cabeça sair desse relacionamento, que esse relacionamento acabe, que ele termine, olha, toma cuidado que você vai morrer. Porque eu só saio daqui nessa condição, morto. Se não for nessa condição, não sai daqui. Vai ter que acontecer alguma coisa muito bíblica pra gente terminar e os dois sair vivos daqui. Pelo menos um de nós vai morrer se alguém desistir. Parece pesado, parece rigoroso demais, religioso demais, mas é a Bíblia. Eu lembro que um dia que eu preguei isso, dias depois alguém que estava no ambiente falou assim: mas meu marido me bate. Eu falei para ela: olha, ele desistiu da aliança. Ele desistiu da aliança. E o tudo sofre, e o tudo espera, e o tudo crê. Esse tudo espera é terrível, né? Porque você tem que esperar tudo do seu marido ou da sua esposa. Tudo. Até as decepções você tem que esperar. Porque ele vai te decepcionar, ela vai te decepcionar. Eu já decepcionei muito a pastora. E ela já me decepcionou muito também. E eu sempre falo para ela: ó, você me perdoa por isso aqui? Perdoei, tá bom. Mas já vou te prevenir, tá? Eu vou te decepcionar de novo. Eu não sei quando, nem pelo que, mas que eu vou, eu vou. Esteja esperando. Mas tomou a decisão de permanecer, permaneça. Não cabe desistência. Vem cá, minha mulher. Vamos nos colocar de pé? Eu quero orar por você. Nós, enquanto casal,
pastores e sacerdotes, meu Deus. Nós queremos abençoar o teu povo, meu Pai. Queremos abençoar, meu Deus, os casais deste ministério. Os casais, meu Deus, desta cidade, desse estado e da nossa nação. Nós queremos, meu Deus, abençoar as famílias da nossa nação. A tua palavra diz, meu Deus, que em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor liberou essa promessa na direção do teu povo. Nós somos a descendência de Abraão e temos, meu Deus, através do sangue de Jesus, o direito a essa aliança que o Senhor fez. E essa aliança alcança os nossos dias, meu Deus. E é fundamentado nessa aliança que o Senhor fez conosco, que nós consolidamos a nossa aliança, o nosso casamento, o nosso relacionamento. E liberamos, Pai, essa palavra na direção de cada casal, para que cada um, meu Deus, viva o sobrenatural da tua palavra, viva as promessas da tua palavra, viva, meu Deus, o cumprimento dos princípios da tua palavra. Cumpra, meu Deus, na vida de cada homem, cada mulher, o teu propósito, Senhor. Levanta homens, maridos, esposos, pastores de famílias, líderes, chefes de casa, meu Deus, que sejam homens modelo, Senhor. Modelo, meu Deus. Homens que fundamentam as suas decisões na tua palavra, nos teus conceitos, nos teus princípios. Meu Deus, levanta mulheres que inspiram os seus maridos, que inspiram os seus filhos. Mulheres cheias de ousadia, de autoridade, de intrepidez. Mulheres, meu Deus, que avançam junto, ao lado dos seus esposos. Mulheres que consolidam, meu Deus, a gestão do lar, que edificam as suas casas. Mulheres de sabedoria, Pai. Pai querido, levanta casais sólidos, casais blindados, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu espírito, meu Deus. Senhor, toda mentira de Satanás na alma dos teus filhos não prospere, mas que ela caia por terra agora em nome de Jesus. Pai amado, nós desligamos no mundo espiritual e no mundo físico a nossa alma de todo vínculo espiritual, emocional, físico, daquilo que não procede do Senhor, daquilo ou daqueles que um dia, Senhor, foram pedras de tropeço nas nossas vidas, ou que nós mesmos tenhamos sido pedra de tropeço na vida deles. Nós desconectamos, meu Deus, o nosso vínculo e renovamos a nossa aliança com o Senhor e com o nosso cônjuge, meu Deus. Que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor, meu Deus, esteja no nosso meio, unindo nós como marido e mulher ainda mais, Senhor. Meu Deus, nós colocamos diante do Senhor a vida dos pastores David e Mônica, que são, Pai querido, o casal referência para nós, o casal modelo, Senhor, aqueles a quem o Senhor levantou neste ministério para, Pai querido, nos apacentar, que possamos levar adiante todo o ensino que o Senhor tem ministrado a nós através da vida deles. Ajuda-os, meu Deus, em toda dificuldade, em toda necessidade. Supre eles, meu Deus. Fortalece eles,
consolida os pés em raízes profundas, para que eles, ainda que sejam abalados, não sejam derrubados, meu Deus. Mas que o Senhor possa dar a eles o entendimento e sabedoria para cuidar, ó Deus querido, deste arraial chamado Ministério Acredito, Senhor. Pai querido, levanta obreiros, homens e mulheres, casais aprofundados na Tua Palavra, para que possamos auxiliá-los com eficiência e eficácia no chamado que o Senhor deu a eles. Nós abençoamos cada casal, Senhor, deste ministério. Oramos especialmente, Pai, no dia de hoje, pela vida do Alisson e da Jéssica, que mais do que fidelidade, demonstraram, meu Deus, diante do Senhor, lealdade aos compromissos, meu Deus. E que o Senhor abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, por dentro e por fora, a vida dos Teus filhos. Liberamos desde já, Senhor, uma palavra de bênção na direção dos Teus filhos, para que os filhos dos Teus filhos venham cheios de saúde, de graça, trazendo alegria, meu Deus, e que consolide ainda mais este casamento, Senhor. Porque um dia eles decidiram, diante do Senhor e dos homens, a consolidar um pacto de aliança, um com o outro e os dois com o Senhor, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E que Deus os abençoe, em nome de Jesus.